ao longo dessas noites está e estará meditando, caminhando com Maria neste ano jubilar, cheios de esperança. Que bom! Ezequiel, irmãos e irmãs, vocês sabem, é só para lembrar, é o profeta da esperança, tão distante daqueles anos que Jesus viveu e exilado lá na Babilônia, mas o homem da esperança. Se não bastasse, juntamente com tantas outras pessoas, ter ido ao exílio da Babilônia e lá, por mais ou menos 70 anos, experimentar a dor com um povo, também a este povo e a cada um de nós fala dessa esperança que, como diz São Paulo lá na carta aos Romanos, que ao longo desse ano meditamos tanto, ela não decepciona, essa esperança não decepciona. Por isso o papel de Ezequiel é animar essa gente. Eu lhe pergunto, de modo especial, os animadores e as animadoras, somos homens e mulheres da esperança? Estamos sempre conectados à palavra para fortificar não somente a nossa vida, mas a vida dos sem esperanças? Ou a gente está mergulhado no mundo, que no fundo, a gente pode ter aquela certeza lá no coração, não tem jeito. Deus nos livre dessa desesperança de talvez pensar que o mundo não tem jeito, que as pessoas não têm jeito. Tem jeito sim. E por isso, irmãos e irmãs, a gente não pode desanimar. Somos homens e mulheres de uma profunda esperança. É sobre a esperança que Ezequiel fala ao nosso coração nesse capítulo 47, dizendo, irmãos e irmãs, com imagens belíssimas, de que ele viu um templo, e lá no templo, uma água que jorrava. A água trazia saúde, trazia vida, por onde passava, desembocava nas águas do mar, e lá também havia vida. As árvores eram cheias de vida, seus frutos mensais cheios de vida. É uma imagem belíssima, nos recorda o paraíso lá do livro do Gênesis, e deve ficar no nosso coração essa certeza de que Deus cumpre sempre as suas palavras, cumpre sempre a sua palavra, irmãos e irmãs, e na realidade já cumpriu. Nós estamos celebrando uma realidade. Aqui não é só uma esperança para ver, será que vai acontecer lá no final dos tempos? Em plenitude, sem dúvida. Mas nós já estamos celebrando essa grande realidade que se deu, sobretudo, na vida e na missão de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Nossa Senhora, que nessa comunidade invocado como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu gosto daquela passagem do Evangelho de São João, no capítulo 7, quando Jesus diz assim: rios de água viva jorrarão dos que creem em mim. Então, amados e amadas de Deus, a gente tem tudo para aproximar-se de Jesus, que é fonte da água viva, que é fonte da saúde, fonte da vida e a nossa salvação, para que nos nossos dias, apesar das doenças e tantas outras situações que acabam talvez desanimando a gente, mas a gente não perder a força da fé, não perder o amor, e assim continuar nessa grande esperança de que nele a gente é mais que vencedor. Eu imagino que Ezequiel quer falar dessa grande promessa de Deus. Se deu? Claro que se deu, quando o povo voltou para a reconstrução da história e o mundo religioso e o próprio templo em Jerusalém. Mas se deu de forma tão plena, quando o próprio Deus resolveu, como diz lá aquele versículo 14 do primeiro capítulo de São João, o prólogo, armou a sua tenda entre nós. Aí se deu, meu irmão e minha irmã. Pode ser que você não acredite, aí é uma outra situação, precisa fé, mas você pode adquiri-la para você ser forte, inabalável, diante das ventanias ou das situações que pode talvez dar uma chacoalhada no mundo interior, mas não sufoca a nossa fé e não sufoca a nossa esperança. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ele veio e foi, mas continua sempre conosco. A igreja viva,
Eu imagino que todos vocês estão aqui exatamente por conta dele, por conta de Jesus, por conta de Nossa Senhora, por conta de um desejo de conhecer a palavra, de guardar no coração. Isso já é bom para a gente continuar nessa peregrinação, que só vai acabar quando chegar a nossa hora, ou estivermos cumprindo assim a nossa missão de forma plena, com a graça e a força de Deus. Por isso, o convite especial é para a gente não se desanimar. Eu sei que tem coisas que podem deixar a gente triste, pode deixar a gente meio com aquele desejo de afastar-se da comunidade. Pode até ser que tenha coisas na vida, como a doença, que possa dizer assim: eu peço, mas não tenho. Eu não tenho a cura. Pode acontecer. Mas você pode também, pela sua fé, ter uma certeza. Pode ser que eu não tenha a cura de alguma doença, mas não quer dizer que eu não tenho os auxílios que Ele me dá. Isso você não pode negar, porque Deus dá. E dá em abundância, irmãos e irmãs. Por isso o Salmo de hoje, nos convida a essa grande promessa realizada em Deus. Por isso estamos aqui, para a gente reforçar esse compromisso de, pela fé, continuar aguardando a força para a gente cumprir bem a vontade de Deus, nesse sentido. A leitura que nós ouvimos hoje